Tem apreensão fora do Brasil. Exatamente, gente, por causa aí do receio do que pode acontecer, então, no dia 7 de setembro. Esse receio é enorme. Tem alerta internacional. A Embaixada dos Estados Unidos está fazendo o quê? Está avisando os americanos sobre os riscos de confrontos na terça-feira. O Pedro Duran dá o ar da graça de novo aqui no Expresso, depois de tanto tempo. Bom revê-lo, querido. Boa noite, bem-vindo. O Pedro tem os detalhes para a gente, pena que é para a gente falar sobre apreensão, sobre alerta, sobre receio de insegurança pública. Mas traga suas informações, por favor. É um assunto tenso, mas sempre uma alegria participar aqui do Expresso com você e com toda a equipe aí. Mona Lisa, boa noite para você e para quem acompanha a CNN. A Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil emitiu um alerta para todos os cidadãos americanos que têm inscrições na embaixada ou notificaram a embaixada que estão em território brasileiro de que o dia 7 de setembro pode ter conflitos. Eles fizeram isso através de um e-mail e mandaram uma mensagem recomendando alguns cuidados, como, por exemplo, manter discrição e evitar locais onde possa haver manifestação ou um grupo de protesto. A gente preparou um destaque desse documento para colocar na tela, para mostrar para vocês exatamente o que diz a Embaixada dos Estados Unidos nesse comunicado que foi enviado para os americanos aqui no Brasil. Dizem que as manifestações são esperadas nas principais cidades do país em 7 de setembro e alertam os cidadãos americanos a evitarem quaisquer áreas próximas às manifestações que, mesmo programadas para serem pacíficas, podem acabar em confronto. Esse aviso da Embaixada Americana não é inédito em outras situações, como, por exemplo, problemas com coronavírus ou a violência em Manaus. Eles também fizeram alertas desse tipo, mas vocês percebam que dessa vez é um alerta genérico, porque as manifestações vão se espalhar pelo Brasil. Matheus falava aí agora há pouco sobre esse esquema de segurança montado em São Paulo. O Leandro citou bem a preocupação das autoridades aqui no Rio de Janeiro. Não é para pouco. Mais cedo, no Palácio Guanabara, sede do governo do estado, as forças de segurança do estado e também do município fizeram uma grande reunião para programar o esquema de segurança para o dia 7 de setembro. E a intenção é reunir não só os policiais militares, mas também a Guarda Civil, para que eles tenham uma estrutura para controlar o trânsito, o fluxo de pessoas e evitar os conflitos. Pelo menos 2 batalhões de choque estão empenhados nisso e uma sala de controle com câmeras e transmissão em tempo real vai ajudar as forças de segurança aqui do estado do Rio de Janeiro a controlarem o que vai acontecer de fato, a terem todos os olhos voltados para esse dia 7 de setembro, que tem preocupado as autoridades por todo o país, assim como as autoridades internacionais, como a gente disse agora. Volto com vocês, Mona Lisa. Sem dúvida, obrigada, Pedro. Bom, nesse momento são olhos e ouvidos bem atentos para o que está sendo proferido, né? Não só pelos manifestantes, mas também por algumas autoridades do nosso país, como o presidente Bolsonaro e as declarações de hoje. Por isso eu vou chamar agora o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, querido, boa noite, bem-vindo. É claro, eu gostaria que você explicasse como é que o governo americano, então, monitora exatamente esse clima e como que o passar das horas, as declarações, as reações, tudo isso pode alterar, inclusive, esse alerta que a gente acabou de ver aí na apuração do Pedro Duran. Lorival. Boa noite, Mona Lisa. Essa é uma análise de cenário que as embaixadas, os funcionários de outros países fazem, e ela tem 2 dimensões, né? Em primeiro lugar, essa questão da segurança dos próprios cidadãos. As embaixadas são obrigadas a alertar quando existe o risco de violência, né, de desordem num país, então eles alertam os seus cidadãos. O Brasil também faz isso em outros países. E existe, então, também a análise de cenário institucional que tem ocorrido há um tempo já, e funcionários do governo americano têm conversado com o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, com os comandantes das Forças Armadas, que têm todos garantido aos funcionários americanos e também a funcionários de outros países que os militares brasileiros vão continuar obedecendo a Constituição. E os americanos interpretam isso como significando que não haverá ruptura da ordem democrática. Essa é uma questão importante para os americanos, porque está no topo da agenda da política externa do presidente Joe Biden, que convocou
uma cúpula da democracia em dezembro, então, obviamente, se houver mudanças no status do regime brasileiro com relação ao respeito às instituições democráticas, isso vai impactar diretamente nas relações com o Brasil. É claro que o simples fato de ter que fazer essa consulta diretamente a comandantes militares já coloca o Brasil num patamar diferente daquele dos seus vizinhos. Esse tipo de consulta não está sendo feito, por exemplo, à Argentina, à Colômbia e ao Chile. Não é necessário fazer essa pergunta e essa interlocução com os militares brasileiros. A questão da mobilização por parte do presidente brasileiro das polícias estaduais, obviamente, preocupa, tanto no nível da segurança quanto no nível institucional, mas tudo isso não é desconhecido dos americanos, né? Parte das táticas usadas pelo presidente Bolsonaro é idêntica àquelas usadas pelo ex-presidente Donald Trump, como, por exemplo, não preparar o terreno para não reconhecer o resultado das eleições ou atacar as instituições, a imprensa e assim por diante. E isso levou a um desfecho traumático nos Estados Unidos, que foi a invasão do Congresso americano. Monalisa. Exatamente, a invasão ao Capitólio no comecinho do ano, né, com 6 mortos, né, Lorival, se eu não me engano, 6 mortos. E um trauma, né, para os americanos e para o mundo que acompanhou. Eu estava de férias, quando eu vi a imagem daquele cara com chifre entrando no Capitólio, aquilo é absolutamente... Chifres, né? Tem que ser no plural. Aquilo é absolutamente inesquecível e sim, as apurações depois, todas foram baseadas no quê? No que foi proferido, no que foi escrito, no que foi divulgado, então, pelo maior líder da nação, que na época ainda era Donald Trump, que não aceitava o resultado das eleições. Lorival? Exatamente, isso causou um trauma na consciência americana, teve muitas consequências e continua tendo. Houve suicídio de pelo menos 4 policiais que estavam tentando proteger o Capitólio naquele momento, e parte daqueles manifestantes fazem parte do movimento Blue Lives Matter, que defende a polícia, a cor azul é a cor da farda da polícia. Então, chegou a esse tipo de choque que para os americanos é extremamente difícil de digerir, Monalisa.